Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e é o tema da nossa mensagem de hoje: você não está sozinha. Amém? Eita glória! Se você não está sozinha, eu estou vendo que tem uma pessoa aqui sentada e 2 cadeiras vazias. Eu estou vendo uma outra pessoa ali sentada e também uma cadeira vazia ao lado. Então, vou te convidar a se juntar e assim, se mais alguém estiver com a cadeira sozinha, eu vou convidar para se sentar ao lado de mais uma irmã. Pode ser aqui, ó. Eis que tem uma cadeira aqui especial para você. Bem na frente. A galera do fundão tá vindo para frente agora. Amém, amém. Mas isso é só para a gente se aquecer um pouquinho mais, né? Tendo alguém pertinho do nosso lado, juntinho. E vamos falar agora, então, da palavra e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero abrir com vocês um versículo que está em 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Acho que vai passar ali também. Galera rápida, né? Galera top, a meninada top ali, ó, do Data Show, da equipe técnica. Minha amiga, já quero te dizer que você não vai poder sentar sozinha aí. Isso. Já pula uma cadeirinha, isso. Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus então nos diz, em 2 Coríntios 1, 3 e 4, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui fala sobre o nosso Deus, o Deus que está conosco presente todos os dias, que nos consola quando nós estamos lá em casa, no nosso quarto, ou na nossa sala, ou na nossa cozinha. Não sei quantas mulheres aqui, mas eu na cozinha, gente, é incrível. Lavando louça, quem falou? Você. Lavando louça. Também? Pois é. Eu lá em casa, quando eu quero correr para o Senhor, eu falo assim: amor, sai. E vou para a louça, porque eu sei que o Senhor ali, Ele conversa comigo e eu sempre tenho um louvor ligado e aí o Senhor vai ministrando ao meu coração. E da mesma forma que nós somos consolados, que nós somos cuidados por Deus, Ele gera em nós para que possamos cuidar de outras pessoas. Porque é tão bom, como a Keila falou aqui, né, que estava vindo para manicure, falando e olhando para as mulheres e pensando, é tão gostoso aquilo que nós temos e que nós sentimos e podemos receber do Senhor, que a gente não quer só para a gente. A gente quer derramar e a gente quer que mais e mais pessoas, mais e mais mulheres possam sentir aquilo que nós sentimos, que é o consolo do Senhor Jesus. O abraço, como a gente ainda pôde abraçar aqui, né? Mas a gente vê na Bíblia que grandes homens de Deus, chamados por Ele, passaram por períodos, e aí eu quero, abrir aqui um momento de olharmos para um deles, mas que passaram por períodos de ansiedade, por períodos de depressão, por períodos difíceis onde pensaram até mesmo contra a sua própria vida, mesmo tendo o cuidado, mesmo tendo o conhecimento de que Deus era com ele, passou por um período difícil.
E eu creio que cada uma de nós temos as nossas guerras, nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas interiores, e que elas são tratadas e elas são trabalhadas pelo Espírito Santo, com o Senhor, com a ajuda dele, com o nosso Consolador. Mas hoje eu quero trazer para vocês sobre um profeta, que foi Elias. Elias, ele teve um período da história que a gente pode ver em 1 Reis, onde teve várias etapas que Elias passou em sua história, né? E ele era um homem temente, um homem que ouvia a voz de Deus, né? O profeta, muitas vezes, ele está ali, ele está quietinho, e aí, de repente, Deus vem, fala algo, e ele tem algo para entregar para uma pessoa ou para nós mesmos, né? Muitas vezes. Então, ele ouvia a voz de Deus, ele era profeta, ele ouvia a voz de Deus, ele andava em obediência. Então, Elias, ele fazia de acordo com a vontade de Deus, fazia aquilo que Deus o direcionava, né? Era temente, era obediente à vontade de Deus sobre sua vida. Ele também pôde experimentar em muitos momentos da sua história a provisão de Deus. E aqui eu estou trazendo algumas características, alguns pontos, né, da vida de Elias. Então, em muitos momentos, e a gente já vai ver logo mais em um texto, que realmente ele precisava que trouxessem comida e trouxessem água para ele, e ali estava, e isso aconteceu. Então ele recebeu dessa provisão do Senhor. Ele era um guerreiro na oração. Elias, ele muitas vezes se colocava de joelho e ia lá para estar com o Senhor e buscar a sua vontade, para que ele pudesse ser obediente, para que ele pudesse seguir o que o Senhor estava falando. Então, ele sim orava e orava muito. Ele esperava por milagres, né? Então, através da sua fé, ele cria que o Senhor podia realizar milagres, podia realizar. E eu creio, e como a Keila ainda ministrava no início, e eu creio muito que essa noite é uma noite de cura. Enquanto eu estava ali esperando e orando ao Senhor e recebendo, né, a ministração, o Senhor trazia muito forte ao meu coração aquilo que eu te curei. Hoje eu quero curar muitas. E uma coisa que eu sempre converso e falo muito com as meninas e com o pessoal do Arelon é: você mas você vai ter autoridade para ministrar sobre algo que você experimentou, que você passou e também que você foi aprovado por Deus. E eu creio que em muitas etapas da minha vida, e que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, o Senhor me permitiu vivenciar para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês, né? E a nossa trajetória, ela é assim como a gente vai continuar vendo ali sobre Elias. Elias, como um homem de Deus, passou por diversas situações para que ele pudesse cumprir o propósito da vida dele, o propósito que Deus tinha, né? E então eu creio muito, né? Assim como Elias esperava e creio que viveu milagres, muitos milagres, assim nós viveremos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele também teve medo. Incrível, né, que alguém com tanta experiência em Deus teve medo. E quantas de nós temos medo? Às vezes, situações que se levantam, que nos tiram
do conforto, que nos tiram da nossa segurança, nos gera medo. Medo do novo, do que vai acontecer. E aí aqui eu quero abrir um parêntese de muitas situações que na minha vida eu vivenciei o medo. E uma delas foi quando a Keila ainda falou, né, da sua infância, né, do seu momento que estava sendo gerada, e eu creio que o primeiro medo foi enquanto eu também estava sendo gerada. Porque a minha mãe, ela, que inclusive, né, estava aí me visitando, e foi um tempo muito prazeroso, um tempo muito gostoso com ela. Foi embora hoje de manhã, mora no Rio Grande do Sul. E, enfim, quando ela estava grávida, o meu pai biológico, ele não quis assumir, e ali veio o primeiro medo. O medo que eu senti, que ela estava sentindo. Que era, e agora? Eu tenho uma criança, eu tenho pais que talvez não vão me aceitar, e de fato não aceitaram, colocaram para a rua. E eu tenho um trabalho que, será que eu vou poder permanecer? Porque grávida, ela era babá naquela época, grávida, imagina, como é que, né, vai cuidar de si, cuidar de uma criança e ainda morar em tempo integral. Mas eu glorifico a Deus por mulheres que entendem o que é cuidar de pessoas, e essa que até minha madrinha, né, abraçou a minha mãe e falou, eu tô contigo, vamos lá, você não está sozinha, né? E ali o Senhor foi cuidando da minha mãe e acalmando o coração dela. Mas esse foi o primeiro medo. E assim como outros vieram. E eu sei que Deus, ele nos leva a profetizar, como Elias ainda aqui, né? Um profeta, a profetizar sobre aquilo que nós precisamos vencer. E uma das músicas, uma das primeiras canções que eu gravei no Allelon, na verdade a primeira canção que eu gravei no Allelon, ela fala: o teu amor que lança fora o medo, amor que nos amou primeiro, amor melhor que a própria vida. Ela foi gravada em 2021. E essa semana eu recebi relatos e testemunhos de mulheres que estão sendo lá no Rio Grande do Sul tocadas através dessa canção. E eu sei que o nosso Deus, o Consolador, aquele que está conosco, que vem, nos cura, nos liberta, né, de tudo aquilo que nos prende muitas vezes de seguir os planos e projetos de Deus. Ele vem e realiza a obra por completo. E aqui, sobre a vida então de Elias, não foi diferente. Ele passou por esse processo de medo, e a gente já vai ver em um texto onde relata esse medo que Elias teve. Ele enfrentou o desânimo, ele foi levado também ali depois para o céu, imagina que experiência, né? E ele deixou um legado, e nós estamos aqui essa noite falando sobre a vida desse homem, e apareceu ao lado de Jesus, né? Em Mateus 17:3, que diz: eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Nós vamos aprofundar um pouquinho aqui sobre Elias e esse período de caverna, período de dificuldade que ele teve. Mas em todo o tempo o Senhor era com ele. Em todo o tempo, como a gente viu ali os pontos,
O Senhor se revelando, se mostrando. Mas teve um período e um momento muito crítico, aonde o desânimo, né, bateu tão forte nele de que, poxa, eu estou fazendo, estou te servindo, estou tentando ministrar ao corações de pessoas e parece que nada muda, parece que nada se transforma, né? E Acabe e Jezabel permaneciam iguais, não mudavam, o povo não mudava. E Elias cansou. Ele disse: Senhor, eu estou andando e não vejo mudança alguma. Mas isso eram os olhos humanos de Elias. Porque existia uma igreja sendo levantada. Existe uma igreja sendo levantada aqui? Uma igreja poderosa sendo levantada aqui nesse lugar. Os nossos olhos, eles veem 100 pessoas, eles veem 150. O Senhor vê uma multidão. O Senhor vê muito além. E esse olhar é um olhar que só o nosso doce Espírito Santo pode nos dar. Não existe outro, somente Ele. E em 1 Reis 19, 4-9, que eu quero ler aqui com vocês, fala um pouquinho sobre esse processo de Elias. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Quando Ele nos toca, é tão bom. Quando o Senhor nos toca, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, mesmo nós lá debaixo de uma árvore, debaixo de algo, tentando se esconder de tudo, tentando se esconder de todos, tentando fugir até mesmo daquilo que foi nos proposto, que o Senhor nos chamou, a gente é tocado por Ele. Ele nos encontra, seja onde nós estivermos, seja lá no nosso quarto, deitado no escuro, desanimado, sem vontade de levantar, sem vontade de nada, Ele vem e nos toca. Ele vem e nos encontra. E assim Ele encontrou Elias. E deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. A provisão do Senhor, o milagre do Senhor, todas elas se revelando aqui na palavra. Por quê? Porque o anjo, o Senhor sabia que precisava enviar um anjo para levantar Elias novamente. E assim o Senhor nos levanta essa noite novamente. Então ele bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A gente muitas vezes passa por determinadas situações que o Senhor, Ele pode estar nos apontando, Ele pode estar nos tocando.
E aí a gente levanta ali um pouquinho e vem com gás, e vem com ânimo, e vem ali, come a comida e bebe a água, mas deixa eu deitar lá de novo. Tô tão fraco, tô tão desanimado. E enquanto eu lia e preparava essa palavra, muitas coisas vinham ao meu coração. E uma delas que eu quero compartilhar com vocês e me emociona muito porque está muito ligado com a Keila, está muito ligado com a Paulinha, que são pessoas muito especiais para mim, elas sabem, a gente conversa e fala, todo o encontro é um choque do Senhor. Mas eu lembro que quando nós fomos chamados, né, para liderar o Allelon, para estar à frente, a gente, naquele momento, eu tive medo. E aí, contando um outro medo. Eu tive medo porque eu não achava que era para mim. Eu não achava que estava sendo algo que o Senhor estivesse me entregando. E por muito tempo eu senti um medo de como se eu tivesse tirado de alguém o lugar. E eu lembro que eu fazia as reuniões e mas mesmo com medo a gente estava lá e a gente trabalhando e, né, vamos tentar. Mas muitas vezes eu me lembro de eu deitada, e eu acho que a Paulinha nem sabe disso, mas eu deitada na cama, eu recebi uma mensagem dela. Amiga, vamos fazer isso com o Allelon, vamos fazer aquilo. E eu pensava, ai Deus, eu queria ter esse ânimo, eu queria ter essa força. E aí eu falava, nossa, que bom, que legal a ideia. E a gente ia lá e muitas vezes, muito a Paulinha ia lá e executava e fazia. E eu falava, Deus, mas eu sei que ela está junto na liderança, mas por que eu não consigo sentir da forma que ela sente? E até que um dia o Senhor, em uma voz que a gente estava tendo, e a ministração acontecendo lá em cima, e o fogo descendo, e eu, quem lembra da sede lá da Heitor, da Rua Silva, ele tinha um mezanino, mas antes de ter o mezanino, ele tem uma escada, né? Uma escadaria que subia. E eu lembro que eu estava sentada lá, assim, bem escondida, e aí veio a Paula, ficou por lá também, veio o Matheus Cunha, ficou lá, e eu vi assim, a mão do Senhor me cercando, cuidando. E ali, ela começou a orar comigo, e ela orava, e ela falava assim, amiga, por que tu não sente que é você? E aí eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mas coloca no meu coração. E ali ela e o Matheus começaram a orar sobre a minha vida, e ali foi rompido algo. Rompido coisas que tinham acontecido no passado, até mesmo dentro do Allelon, e que me prendiam para tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a minha vida. E ali começou o início do posicionamento. Foi uma trajetória. Foi muito tempo do Senhor tratando na caverna, em casa, no esconderijo, coisas que precisavam ser trabalhadas, e até que final do ano, realmente de fato, final do ano, já nem me lembro mais, passado, aqui ajuda. De fato, houve um romper do Senhor Jesus nesse posicionamento daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês, como Elias, o Senhor me perguntou, o que tu está fazendo aí? E Ele nos pergunta, o que você está fazendo deitado? O que você está fazendo escondida? Eu não te criei para estar escondida, eu não te criei, não te formei para ter pensamentos de que você não é capaz.
de que você não pode. E hoje eu estar falando aqui para vocês é algo que para mim é muito novo, muito novo. Eu trabalhei muito tempo na Unimed e trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento, e eu sei que o Senhor ali me trabalhou na área de treinamento, de falar com pessoas, porque eu falava assim, me dá um microfone para cantar, mas não me dá para falar. E assim eu sei que o Senhor nessa caverna foi me trabalhando, né? Foi me ajudando e usou a Unimed, usou muitos profissionais para me ajudarem a crescer e hoje eu poder estar desabrochando em algo novo, né? E eu quero dizer que esse sentimento de estar muitas vezes em um lugar novo, um lugar que gera um certo desconforto, pode querer vir trazer pensamentos de que não é para mim. Eu acho que talvez outro lugar, talvez deixar para outra pessoa fazer, mas não. Assim como Deus chamou Elias, assim como Deus chamou a Keila, chamou você, chamou a mim, para que a gente viva todo o potencial que nós somos. Só falta nos conhecermos mais. Só falta deixar vir, deixar desabrochar dentro de nós. E eu quero dizer que Elias, ele teve momentos que ele se sentiu sozinho. E nessa trajetória, a gente pode ter momentos que sim, a gente vai se sentir sozinho. Que pode ser que a gente esteja rodeado de uma multidão. E eu até fiz aqui, né, no início, questão de cada uma sentar, uma do lado da outra. Porque essa noite é para que você sinta de fato que você não está sozinho. É o inverso desse sentimento. Mas, o que o Senhor quer nos dizer essa noite? Mesmo que não estivesse... Como é que é o teu nome? Amanda. Mesmo que Amanda não estivesse sentada ao lado da Elenir. Nessa cadeira, na outra cadeira, dentro dela, o Espírito Santo é presente. Ele está conosco. Então, jamais estamos sozinhos. Jamais estamos desamparados. E Elias, ele sabia disso. Ele sabia, mas ele precisou passar por este processo para entender que o Senhor era com ele, né? E eu quero trazer aqui para o servir. Como eu estava falando do testemunho, de quando eu comecei a trajetória na liderança do Allelon, eu estava servindo e servia, mas ao mesmo tempo assim, é para mim, não é para mim. E não servia com todo o potencial que poderia ser. E nesse esconderijo, muitas vezes, a primeira atitude é deixar. Deixar isso, deixar aquilo, deixar aquele outro, e até mesmo deixar a casa, deixar os afazeres, né? Quando a gente está com sentimentos de tristeza, sentimentos de medo, sentimentos de insegurança. E dentro da igreja também, né, muitas vezes a gente pode deixar de fazer. E eu me alegro tanto porque a gente vive isso muito, muito claro, né, dentro do Allelon. E eu sei que vocês vivem muito isso aqui. E a gente pode receber já logo de entrada já
ali o pessoal da house, né, o pessoal da técnica já chegando, já, isso, aquilo, vamos organizar isso, tanta excelência, né, Juliene? Aqui tudo preparado. A alegria de servir. E isso é o Espírito Santo que faz. E essa alegria eu encontrei realmente aos pés de Jesus. Porque eu falava assim, Deus, derrama amor no meu coração, derrama alegria no meu coração, de pertencer ao Allelon, de estar à frente do Allelon. A primeira vez eu acho que a Juliene escuta sobre isso, né? E traz alegria ao meu coração. Eu quero amar essas pessoas como o Senhor ama. Eu quero olhar para elas como o Senhor a olha. E a gente sabe que a gente enfrenta muita luta. A gente enfrenta muita batalha. Não sei aí você no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, né? Quantas dificuldades podem se levantar. E aí vem a nossa oração. Deus, que eu possa olhar com teu olhar, que eu possa amar como tu ama, que eu possa servir de acordo com a tua vontade e por obediência. E aí eu quero citar algo que dentro disso foi crucial para mim. Meu pai e minha mãe, eles são grandes exemplos. E eu lembro que teve um período de processo, né? Onde Deus estava trabalhando, que eu fui para o Rio Grande do Sul e eu falei assim, eu preciso sair daqui, eu preciso ir sair um pouco de Itajaí, eu preciso ver outras pessoas, porque tinham muitas coisas dentro de mim que precisavam ser organizadas. E vivendo um estresse muito grande, né? No período eu fazia faculdade, eu era líder, né, e pastora do Allelon, trabalhava, como eu disse, e o trabalho naquele período estava me exigindo muito. E eu tinha então 3 grandes coisas assim muito importantes, né? E eu falava assim, Deus, eu não estou dando conta, mas eu não sei o que largar, e eu sei que o ministério não pode ser a primeira coisa. Porque normalmente, quando a gente está numa situação assim, a primeira coisa é deixarmos aquilo que fomos chamados a fazer. E eu lembro que eu fui para o Rio Grande do Sul e conversando com meus pais e eles, né, me orientando e conversando comigo sobre todas as situações da minha vida e o período de dificuldade que estava passando. E ele falou assim, sobre o ministério, ele disse, para quem que você faz? Muito prático, meu pai. E ele falou assim, para quem que você faz? Eu falei, eu faço para Deus, como fui ensinada. E ele disse, então, por obediência, continue fazendo. Mesmo sem sentir, continue fazendo. Mesmo sendo difícil, continue fazendo. Porque vai chegar uma hora que não vai ser mais difícil. Vai chegar uma hora que vai ser tão gostoso, vai ser prazeroso, que você vai glorificar e dizer, glória a Deus, eu venci aquele tempo, eu consegui passar por aquilo, eu consegui vencer aquele sentimento e eu consegui sair daquela caverna. E assim foi. Então eu quero dizer para você que não venhamos a desanimar no servir. Servir pessoas, servir a igreja, servir a nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, né? E o Senhor, então, Ele não abandona. Ele não nos abandona, Ele não abandonou Elias em todo esse processo. E a gente pode ver em Salmo 103 que diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos
Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso tudo. Não. Lembra que eu falei? Obediência é a única coisa que nós temos que fazer. É sermos obedientes. Ah, mas está difícil. Seja obediente. Continue na obediência. Porque o Senhor conhece as nossas capacidades e Ele não me invalidou, porque muitas vezes eu não podia estar. Ele não me desprezou, porque muitas vezes eu talvez deixei a desejar naquela demanda, naquilo que eu precisava executar. Ele não. Talvez isso pode acontecer. Um olhar meio assim. Mas se permanecermos firmes no Senhor, Ele jamais nos desprezará. Ele jamais nos abandonará. Basta permanecermos. Basta permanecermos. Da mesma forma, você pode contar com a presença de Deus em sua vida. Ele é onipresente. Saiba que você sempre tem o Espírito Santo ao seu lado. E aqui eu quero ir me encerrando, que eu acho que até já, quase deu o horário. Eu quero ir encerrando, mas quero dizer para vocês que eu tenho podido experimentar de momentos tão preciosos com o Senhor que há muito tempo eu almejava. Há muito tempo eu falava assim, Deus, eu não sei como chegar nesse caminho, mas eu quero chegar nesse tempo, nesse momento. E aí, às vezes, onde eu trabalhava, na Unimed, tem um morro. E eu trabalhava no núcleo, mais naquele núcleo, né? Então, eu sempre descia para ir almoçar. E quando eu subia, e muitas vezes sozinha, eu subia assim, chorando e falava assim, Deus, eu não entendo. Eu quero ter tempo contigo, eu quero poder, estar mais para o Alilon, estar mais para a igreja, estar mais para aquilo. Mas era um tempo que o Senhor estava moldando meu coração, me ensinando muitas coisas. E ali naquele tempo, eu fui conhecendo mais e mais o Senhor. Por quê? Porque naquela caminhada, eu conversava com Ele. Naquela caminhada, eu trazia ele para o ladinho e falava assim, então, é isso, aquilo, aquele outro. E hoje eu consigo dizer para vocês que o meu café da manhã, tão sonhado, ele acontece. E que antes acontecia com tanta pressa, hoje ele acontece com mais calma. E hoje, muitas vezes eu sento na minha mesa e normalmente o meu marido já está trabalhando. E aí eu sento e aí eu fico aqui assim na ponta, monto meu café, coloco uma velinha, que é um presente de Deus, e convido o Espírito Santo, senta aqui, agora vamos conversar. Tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, isso e aquilo, aquele outro. E aí eu começo a chorar, e ali eu choro, e aí eu me lavo ali com o Senhor Jesus. E é tão precioso esse tempo de desfrutarmos do Espírito Santo. E aí aqui eu deixo o último versículo, que é de Jó 37:14. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Existem muitas correrias que a gente consegue silenciar. Existem muitos afazeres que a gente pode deixar um pouquinho para depois e tirar o tempo com o Senhor e tirar e experimentar da sua bondade, experimentar daquilo que Ele tem para nos revelar através da sua palavra, através do próprio pensamento que Ele vem e nos fala. Então, pare um pouco os afazeres diários e desfrute um tempo a sós com Deus. Essa é uma dica. Considere as pequenas coisas, cada gesto, os detalhes que revelam o grande amor do Senhor por você.
Pequenas coisas. Estávamos indo para Zimbros, num tempo com a liderança. No que estávamos chegando em Zimbros, descendo o morro, um arco-íris aparece tão lindo, tão lindo. E naquela hora, eu poderia passar batido e falar assim, é um arco-íris, choveu, ok. Não. A presença do Espírito Santo nos faz olhar que não é um arco-íris, que significa a aliança do Senhor com o seu povo. Olhar para as pequenas coisas que nos refletem, que nos levam a vislumbrar, a olhar as maravilhas e as grandezas do Senhor por nós. No decorrer do seu dia, agradeça a Ele por tudo que tem lhe proporcionado na vida. Separe um tempo para admirar a beleza da criação do Pai. Observe uma simples flor no jardim, um animal, os raios do sol. A gente estava vindo para cá, né, Julie? Ainda eu postei lá no Instagram. Vindo para Blumenau, Itajaí, céu todo fechado. De repente a gente pega a 470, um sol, gente, lindo. Um raio de sol maravilhoso que eu falei, não tem como não filmar isso aqui, porque é a criação, é a beleza, é a grandeza do nosso Deus, que é maior do que toda a minha preocupação, do que todo o meu medo, do que todo o meu processo de caverna. Ele é maior, Ele é poderoso. Pare um momento do seu dia e reflita nas maravilhas da palavra de Deus. Esforce para ter momentos de comunhão e partilhar com a sua família e em casa e na igreja. Como é bom poder compartilhar. Quantas vezes eu e Keila sentamos nos momentos que o Senhor nos proporciona e a gente começa a trocar e a falar e a conversar sobre aquilo que Deus está fazendo, o que Ele pode fazer e o que Ele pode, porque o Senhor, Ele é grandioso, Ele é poderoso.